Salve galera, tudo bem com vocês? Daniel Brownie falando, mais um vídeo aqui do canal Brownie Fogo. Possivelmente o único vídeo aqui que nós faremos até a noite, quando a gente fizer um resumão, se eu estiver em boas condições, que eu vou no show do Sorriso Maroto hoje, devo tomar umas, então espero que eu esteja bem para gravar algum conteúdo aqui para vocês, cara. As brincadeiras à parte, eu quero